Santos 3, São Paulo 1. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portal de São Paulino. Acabou exatamente agora o clássico. O São Paulo perdeu o primeiro jogo do ano, 3-1. Talvez eu só vou postar esse vídeo no domingo de manhã, mas eu quis gravar esse vídeo logo agora no calor do momento. Então galera, que partida horrível do São Paulo. Não foi só o placar de 3-1, foi assim muito ruim mesmo que o São Paulo fez. Foi um jogo que começou atrasado de novo, né? Assim como no jogo do lado do Corinthians, atrasado 45 minutos, então isso já atrapalha muito e o jogo tava chovendo demais, o campo tava péssimo. Então assim, desde o começo já era óbvio que ia ser um jogo muito difícil, principalmente porque o Santos estava empolgado com o Neymar e tudo mais. Só que com isso tudo combinado, já estava óbvio que seria algo muito complicado. E aí o São Paulo entra numa tática péssima. O São Paulo não tinha nenhuma recomposição. Se você assistiu o vídeo que eu falei aqui do Corinthians, você viu que eu disse que o São Paulo também não teve recomposição lá no primeiro tempo. É porque no segundo tempo o São Paulo começou a dominar demais o jogo. Mas eu acho que isso já é uma questão, porque os quatro lá da frente, eles não voltam. Então o São Paulo fica muito aberto na defesa, sabe? O time adversário consegue entrar muito fácil. E aí o que é que acontece? O São Paulo vai, não começa jogando bem, mas mesmo assim tem uma ótima jogada por causa da grande qualidade técnica dos seus jogadores. E o Luciano perde um gol ridículo logo nos 10 primeiros minutos. Tá? Não dá pra perder um gol desse jogando fora de casa num clássico, velho. E aí fica naquele jogo, o Santos fica controlando, o São Paulo não consegue jogar bem, mas assim, era um controle do Santos, mas que não estava dando grandes perigos. O Santos estava sempre indo lá, mas não estava aquele domínio e tudo. E aí o São Paulo vai e acha um gol. A verdade é essa, o São Paulo achou um gol, ótima jogada do Calera e gol do Lucas. E aí era aquela coisa, gente, segura o jogo. Por quê? Porque o Santos estava completamente pilhado. O Santos estava, assim, louco, estava batendo demais. Todo jogador do Santos estava batendo, principalmente no Caleri. Os caras estavam malucos. E somado a isso, o juiz era horrível. O juiz não tinha nenhum controle de jogo. O juiz tinha um monte de falta, que era falta muito, assim, óbvia, que o juiz não dava. E aí o juiz ficava pilhando cada vez mais. Então, você tinha que aproveitar isso e ir segurar o jogo 1-0. Você tinha que ir para o intervalo com 1-0. E aí o São Paulo vai e toma um gol ridículo no final do primeiro tempo, empata o jogo. E aí o Santos vem com a confiança nas alturas e melhora muito mais no segundo tempo. O Santos melhorou muito no segundo tempo, o Santos conseguiu ser muito mais incisivo, o Santos conseguiu ser mais rápido, o São Paulo ficou mais cansado, o que é um absurdo, porque o São Paulo, esses mesmos jogadores não jogaram no meio de semana, mas assim, o São Paulo não conseguiu ter recomposição defensiva, gente. Esse é o problema. O São Paulo, quando ele tinha bola, ele tinha qualidade. O Oscar tava carimbando as bolas, o Lucas tava jogando muito bem, o Luciano teve várias oportunidades que ele perdeu, mas assim, a recomposição do São Paulo era péssima, péssima, péssima. Então o Santos ele conseguia a todo momento atacar o São Paulo, ferir o São Paulo. O São Paulo sofreu demais. E aí os caras acharam um gol, 2-1. Tinha dois caras lá no lado esquerdo só pro Enzo Dias, né? Fácil. E aí o Zubeldia começa assim, se embananar completamente, porque beleza. Era óbvio, a gente pode vir aqui com o engenheiro de obra pronta e falar, não era para ter jogado o quarteto. Todo mundo antes da partida ia jogar com o quarteto, então não vem com essa. Mas assim, a partir do momento que você viu que estavam tendo várias falhas, cara, muda. E aí ele mudou, só que ele mudou para pior. Porque ele tirou o Pablo Maia, e assim, beleza, tirar o Pablo Maia, a gente sabe que o Pablo Maia ainda não tá 100%, tudo beleza. Agora, bota um outro volante lá, tá ligado? Só que não, ele colocou o Ferreirinha, recuou o Oscar. Então ele tirou o melhor do Oscar, que é a sua ofensividade. O Oscar ele precisa estar perto da área. O Oscar não dá pra estar no meio de campo, velho.
Os caras precisam estar perto da área para fazer alguma coisa. Então ele tira o Oscar da melhor posição dele e aí coloca o Ferreirinha, que simplesmente faz uma partida ridícula. O Ferreirinha teve um lance bom que ele perde lá no final do segundo tempo. Só que assim, todo o resto do Ferreirinha foi horrível. Foi um jogo tenebroso que o Ferreirinha fez. E aí o São Paulo se quebrou. A verdade é isso. Sabe, o São Paulo já estava ruim com só o Pablo Maia e o Alisson de volante. Já estava dando muito espaço. Aí agora só com o Alisson de volante, aí não tinha o que fazer, né? Então o Santos começou a ter mais lances. E aí o Guilherme fez outro gol, uma bola completamente enfiada lá, que o cara conseguiu entrar livre na defesa, mais uma vez falha defensiva do São Paulo. E assim, a gente tem que falar também que o Rafael, ele jogou demais no jogo contra o Corinthians, beleza. Mas aqui, velho, teve vários lances que eram defensáveis e ele simplesmente aceitou. Então o São Paulo foi, tomou 3-1. E aí o Zubeldia faz outras mudanças horríveis também. Tipo, cara, o Eric simplesmente não dá. O Eric é muito ruim, sabe? Teve um lance no final do jogo que pra mim exemplifica exatamente o que é o Eric. O Eric simplesmente dribla dois jogadores, corta para a esquerda, tá numa posição excelente para chutar e aí ele simplesmente chuta, a bola sai da Vila Belmiro praticamente. Então esse é o Eric, tá ligado? Ele consegue fazer na mesma jogada um lance bom e estraga tudo. Então o Eric não é um jogador que você pode contar com ele, cara. O Eric erra demais. E aí o outro jogador, cara, o Igor Vinícius, cara, que partida ridícula do Igor Vinícius. O Igor Vinícius errou tudo, tanto defensivamente como ofensivamente. Cara, tinham vários lances que o Igor Vinícius estava indo, era para ele ir no fundo, ele ia, segurava a bola, cara, voltava, não conseguia dar sequência no lance, perdia a bola na defesa, cara, dava passe errado no meio de campo. Então assim, Igor Vinícius horrível. E aí o Igor Vinícius veio sair aos 81 minutos de jogo, cara. O Igor Vinícius era pra ter saído no segundo tempo, velho. Na entrada do segundo tempo. Não dá. O Igor Vinícius é muito ruim, inclusive. Eu sou a favor de jogar o Ferrarese lá, velho. Sabe? Joga o Ferrarese lá como um falso lateral, né? Terceiro zagueiro. Acho que é melhor do que o Igor Vinícius. E aí ele bota o Rian Francisco. O Zubeldia também bota o Rian Francisco aos 88 minutos, cara. Com o jogo 3-1, velho, o Rian Francisco é bom, mas assim, você colocar ele aos 88 com um time perdendo de 3-1, não dá também, né? Não dá, nem que se você botasse o Messi e o Cristiano Ronaldo, os caras iam fazer um gol ali, pô. Não tem como. Então, assim, o São Paulo jogou muito ruim. A estratégia do São Paulo foi ruim. As mudanças do Zubeldia foram péssimas. O São Paulo não teve intensidade. O Santos teve muito mais intensidade do que o São Paulo. A gente também tem que colocar em consideração, claro, que o estado do gramado estava horrível. O estado da Vila Belmiro é muito ruim, certo? E também a arbitragem horrível. Cara, o Santos batia a todo momento e nada acontecia, tá ligado? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração, mas foi um jogo muito ruim. Óbvio que não vamos chegar aqui e ser apocalíptico e falar que, nossa, o São Paulo é um lixo, que o quarteto nunca mais pode jogar junto e que o Zubeldia tem que ser demitido. Não, nada disso, nada disso. Mas eu acho que é um jogo para ter lições, para ter aprendizados, para saber o que é que tem que fazer, mudanças de jogo, mudanças de esquema. Eu acho que esse jogo, se for bem aprendido, se eles conseguirem tirar proveito desses cenários, eu acho que tem tudo para o São Paulo ter várias lições desse jogo. Mas enfim, antes da gente começar agora com as notas, vou falar só as notas para finalizar. Não esquece, claro, de deixar o like no canal para mais pessoas assistirem o canal e também se inscrever. A gente está aqui na meta de chegar aos 1.000 inscritos, então vamos chegar lá nos 1.000 inscritos para monetizar o canal, beleza, galera? Então vamos lá, as notas do time. Quase todos os jogadores foram horríveis, então não vai ser muito bom. O Rafael, para mim, foi péssimo. Acho que eu vou dar uma nota 2 pro Rafael. Cara, ele não conseguiu fazer nenhuma defesa significativa praticamente. O Igor Vinícius para mim foi o pior jogador em campo, nota 1. Arboleda e Sabino, cara, eles até é porque eles estavam sendo muito expostos, né? Então eu vou dar nota 5 para os dois. Acho que a mesma coisa pro Enzo Dias, né? O segundo gol foi lá no lado do Enzo Dias, mas assim, o que é que ele podia fazer, tá ligado? Tava ele contra dois jogadores do Santos.
Era muito difícil, 2 contra 1 não dá, cara. Era para ter vindo outro jogador ajudar ele. Então, também vou dar nota 5 pro Enzo Dias. Pro Pablo Maia também vai um 5. Acho que ele se matou, cometeu algumas falhas, mas tava minimamente bem na defesa. Acho que o Alisson foi um dos melhores jogadores para mim. Ele foi um motorzinho do time. Nota 6. O Oscar, cara, eu gostei do Oscar quando ele tava sendo meia. Porque, tipo, beleza, ele não voltava para marcar, mas a ofensividade dele é boa. Acho que o problema é você tem que ter um outro jogador que faça isso pro Oscar, e não o Oscar. Só que aí quando ele vem pra volância, cara, aí ele some do jogo completamente. Então eu vou dar uma nota 5 também. Acho que o Lucas foi o melhor jogador da partida, nota 7, o jogador que tentou muito, fez o gol. Enfim, vai o Lucas, nota 7. O Luciano, cara, o Luciano teve 2 lances que era pro Luciano ter feito o gol, cara. Não dá pra você perder uns gols assim, principalmente em clássico. Mas enfim, nota 6. E o Caleri também vai uma nota 6. Eu acho que o Caleri lutou muito no primeiro tempo, no segundo tempo ele já ficou mais perdido. Já a galera que entrou, sinceramente, o Ferrarese, eu vou dar nota 5 pro Ferrarese. O Ferrarese errou alguns lances, mas pelo menos ele foi melhor que o Igor Vinícius. Já o Ferreirinha, horrível, nota 2. E o Eric também, nota 2. Péssimos jogadores. Acho que o Igor Vinícius foi pior do que os dois, porque o Igor Vinícius jogou praticamente todo momento, né? Mas, cara, o Ferreirinha, melhor dizendo, e o Eric foram bizarros de ruim. O André Silva também não jogou quase nada e o Rian Francisco também sem nota, né? Jogou 5 minutos, não dá muito o que falar. Então esse foi o jogo, galera. Péssimo jogo de São Paulo, mas que tenham aprendizados para os jogos futuros. Então esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui na seção dos comentários o que é que você achou desse clássico, dessa derrota do São Paulo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau.